Começa mais um Making Off aqui na rádio e no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo um especialista para falar dos bastidores e ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. Gente, o bate-papo de hoje é sobre os bastidores do trabalho desenvolvido pelo grupo de palhaços Sou Alegria. Só que agora para empresas nós vamos falar. Gente, o Sou Alegria já esteve aqui no programa, né? Ele esteve aqui, quem esteve aqui foi o coordenador artístico e o fundador do Sou Alegria, que ele volta aqui pela terceira vez, tá? Para falar desse trabalho incrível, tá? Esse grupo que também faz trabalho em hospitais. Tá? Inclusive, essas 3 entrevistas, a primeira que ele veio aqui foi no dia 9 de março de 2020, antes da pandemia. Ele veio aqui, só que nós gravávamos em estúdio, então, quer dizer, conheci Clerson e o Dr. Miojo, né, pessoalmente, e depois, passado um ano, ele voltou, só que na forma online, porque estávamos em plena pandemia, né? E ele veio para contar o grupo estava fazendo nesse momento que estava todo mundo quietinho no seu cantinho, não podia interagir, não é isso? E agora ele vem para contar esse trabalho que eles estão fazendo para as empresas. Tá? E vamos lá, inclusive eu vou deixar aqui no descritivo aqui do YouTube os links para vocês acessarem essas entrevistas que eu mencionei e também no descritivo do podcast no Spotify, tá? Porque aí vocês vão poder acompanhar toda essa trajetória. Mas vamos lá, antes da gente começar essa entrevista, eu preciso falar do Clerson um pouquinho, né? O Clerson Pacheco, que é o fundador e coordenador artístico do Sou Alegria, como eu já falei, ele trabalha como palhaço desde 2005. Ele é ator, tendo atuado em espetáculos teatrais como O Alto da Compadecida e Onde Canta o Sabiá. Ele é formado como cuidador de idosos pelo Colégio Cadem e CRI Norte e certificado no curso de relacionamento interpessoal na saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Em sua trajetória, foi repórter palhaço em emissoras de TV e locutor de programas de rádio na web. Clerson, muito Verdade. obrigada por você estar novamente aqui com a gente, agora para contar sobre um outro trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu fico muito contente, muito feliz, e é verdade o que eu falei. Amei, porque eu pude te conhecer pessoalmente. Não é isso Olha, o aí? prazer enorme estar aqui. É muito bom te reencontrar, mesmo que seja online, é sempre Aham. bom te reencontrar, né? E essa trajetória do Sou Alegria junto com o Making Off também é muito legal, porque a gente esteve aqui em fases muito distintas, né? Falando do trabalho do palhaço e até desmistificando como é que um palhaço trabalha dentro do hospital. Então, só tenho a agradecer e estou aqui à disposição para a gente poder ter um ótimo bate-papo. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá. Quem acompanhou a gente, as outras entrevistas, viu todo o histórico, né, de como você, inclusive até as áreas que você atuou na área de RH antes de você ser palhaço, né, e ter o Isso. Sou Alegria, né? Eu trabalhei numa Você, multinacional, né, de locação de carros, isso, trabalhava na área do RH, enfim, mudei de isso. ramo depois. Então, o pessoal pode acompanhar toda a trajetória. Eu queria que você contasse como é que está hoje o Sou Alegria, porque naquela época era um número X de palhaços, vocês tinham uma determinada estrutura, vocês tinham uma atuação assim muito mais focada nas visitas em hospitais, né? Não que vocês não estejam fazendo, mas inclusive o foco da gente foi mais nesse lado aí dessas visitas de hospitais, vocês cuidando das pessoas que trabalhavam nos hospitais, né, os enfermeiros, né, toda aquela Sim. questão da saúde mental e tal. Então, quer dizer, era toda uma realidade.
Como é que está hoje estruturado o Sou Alegria? Conta pra gente, Isso. o pessoal entender. Conto com o maior prazer do mundo. A gente tinha quase 100 voluntários, né, no nosso grupo naquela época, poucos profissionais das artes mesmo. Vendíamos mais de 12 unidades. Com a pandemia, a gente reduziu isso para seis palhaços e diminuímos também para cerca de 8 unidades, mais ou menos. E aí, depois desse boom que a gente teve de pandemia e tudo, e faz online, faz presencial, enfim, nós, agora em 2024, a gente segurou um pouco a onda, falou assim, vamos fazer as coisas irem mais devagar, né? A gente teve aí números muito expressivos, depois eu te conto, no auge ali da pandemia, 21, 22 até 2023, a gente teve números muito expressivos, gigantescos, trabalho até dizer chega, e a gente foi mudando o foco, porque a gente começou a trabalhar com empresas que precisavam dessa força na saúde mental para os seus colaboradores, e com a experiência toda que a gente tinha no hospital, a gente foi criando produtos para que os colaboradores pudessem se sentir mais acolhidos e sentir menos aquela pressão de viver dentro de casa o tempo inteiro e tendo que trabalhar e tendo que cuidar de família. Então, a gente criou produtos que deixavam esse ambiente mais leve, né? E foi Sim. aí que a gente entrou em 2024 com um novo foco. Trabalhar com empresas, lógico que a gente continua no hospital, como você falou, mas a gente tem o foco hoje para levar produtos para as empresas, porque ainda tem um resquício de pandemia, né, em todas as pessoas, em todos os trabalhos, né? Você estava falando de números, né? O que que você tem de números, né, para a gente, por exemplo, de atendimentos, de visitas em hospitais, né? Então, Daquela época que nós conversamos, né, que era uma época de pandemia, até os dias de hoje. Como é que está isso hoje? vamos lá, eu trouxe aqui um panorama geral para você poder entender como é que estava 2021, que a gente estava no auge mesmo da pandemia. O Sou Alegria fez 553 visitas. E quando eu falo visitas, são entrevistas, são palestras, enfim, workshops, todo tipo de trabalho que a gente criava, nós fizemos 553 vezes no ano de 2021. Como era a época da pandemia, o impacto de pessoas foi ali em torno de 5.900 pessoas. Já em 22 foram 862 visitas, né, e eventos, com 15.900 pessoas impactadas. E 2023 a gente fez 787 e em torno de 66 mil pessoas impactadas. Então, assim, a gente teve um crescente de eventos muito grande. Teve meses que a gente fazia 80, 70, 60 visitas em 30 dias. Então, isso deixou os palhaços, nós somos em 4 palhaços, isso acabou deixando todo mundo muito cansado. E aí, 2024, a gente tirou o pé do acelerador e Sim. começou, então, a levar isso muito mais para as empresas, mas mantemos as visitas nos hospitais também. Então, quando você fala em visitas, você só está se referindo a visitas em hospitais, é isso? A gente- Diferente de Tudo, eventos, ou não? não, Visita é todos tudo. os tipos de trabalho. É porque a gente criou também visitas para colaboradores, a gente criou palestras para colaboradores. Então, juntando todos os eventos, né, do ano, dá esse número expressivo aí de 862, que inclui tudo, né? E muito mais visitas do que eventos, na verdade, né? E me diz uma coisa, você tem avaliações, assim, feedbacks de pessoas, eh, como é que você avalia, né, a resposta dos pacientes, das equipes de saúde às atividades do Sou Alegria? O que Em você todos os tem hospitais, né? é, Desculpa, não, pode todos pode falar. todos os hospitais e todas as empresas que a gente visita, a gente sempre tem uma pesquisa que é feita Ah, em geral, o número de pessoas que não gosta, e às vezes não gosta porque não gosta de palhaço mesmo, que é muito engraçado pequeno, né? isso, né? Esse respaldo que a gente tem, esse feedback que a gente tem dos hospitais, é que as equipes ficam mais motivadas, os pacientes, eles saem daquele estado em que só se fala da doença, né? Os acompanhantes também avaliam muito bem, porque eles ficam
estão saudáveis, mas estão internados junto com o seu paciente, né, com o seu familiar. Então, eles avaliam que eles podem fazer algum jogo, alguma brincadeira. A gente sempre leva uma lembrança. A gente criou, né, nesse tempo de pandemia, uma revistinha onde adultos e crianças podem brincar juntos. Então, se a gente visita a criança, o pai ganha também o presente. Se a gente visita o adulto, o acompanhante pode fazer junto ali a brincadeira. Então, as avaliações elas são sempre as melhores. Tanto que a gente cresceu bastante nas empresas justamente por causa dos feedbacks, né? Então, é muito importante ter esse lance de saúde mental com palhaços, e principalmente palhaços profissionais, porque aí sabem o que estão fazendo, não é só a palhaçaria pela palhaçaria, tem estudos antes da gente criar qualquer produto. Não, perfeito. Mas nós vamos fazer um intervalo agora, viu, Ah, Clerson? já? Já, meu bem, passa rapidão isso aqui. Passa Mas a rápido. gente volta já já, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar, viu, gente? Aguenta aí que a gente volta já já. Um minutinho. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Clerson Pacheco, o Dr. Miojo, né? Quem viu as entrevistas anteriores sabe do que eu estou falando. O Dr. Miojo, né? Que é o coordenador artístico e fundador do Sou Alegria. Vamos lá. Agora vamos falar de um outro assunto aqui, que são... o Clerson ele explicou qual é o trabalho que eles fazem, né, para os hospitais, as visitas e tal, né? E agora ele vai contar mais sobre essa interação deles, do Sou Alegria, com empresas. Como é que surgiu a ideia, Clerson, de expandir as ações do grupo para empresas? Quais são as atividades dirigidas, né, às empresas? Conta para a gente aí. Bom, surgiu de várias demandas que as empresas que a gente trabalhou na pandemia foram trazendo, mas principalmente porque a gente trabalha uma coisa chamada escuta lúdica. Então, às vezes, durante alguma reunião, eu ouvi alguma coisa que a pessoa talvez precisasse, talvez quisesse fazer, e automaticamente eu comecei a criar, junto com essas pessoas, alguns produtos. Eu falava, olha, eu tenho uma coisa que pode ir de encontro com o que você está precisando. Então, botar a escuta ativa é sempre importante nas reuniões, e quando a gente fala de palhaçaria, a gente precisa estar atento a isso. E aí a gente começou a criar produtos. Vou te dar um exemplo. Comunicação lúdica. É um curso de comunicação feito online para as empresas, para os colaboradores poderem se comunicar de uma forma mais efetiva. Então, às vezes nas empresas você fala, tem muito ruído de comunicação, a gente ensina como esse ruído pode ser reestabelecido. Vamos fazer esse ruído ser uma coisa legal, uma coisa bacana, e as pessoas poderem se comunicar de forma efetiva. O Labor Clown, por exemplo, que acho que é o exemplo mais incrível que a gente tem, é a ginástica laboral, que muita gente não gosta de fazer, feita por palhaços, ou seja, são os exercícios sérios, mas feito com o tom de palhaçaria. Tudo é engraçado. Tem até risadaria. A gente faz as pessoas rirem para que elas se estimulem a ficar mais animadas. Então, esses produtos nasceram mesmo
daquilo que a gente já conhecia, né? Não vem do nada, assim, daquilo que a gente conhecia, com aquilo que poderia ser criado, né? Então, esses dois são exemplos, assim, de produtos que a gente vende bastante, mas, por exemplo, a gente acompanha a jornada do colaborador na empresa, então, desde a hora que ele entra, os processos que ele vai passando, tudo isso através da palhaçaria, a gente oferece isso também, além de falar de motivação, que é um assunto que ainda hoje precisa ser comentado, precisa ser falado, porque as pessoas automaticamente vão se desmotivando, né, Regina? Sim. Então, às vezes acha que eu vou ganhar um aumento e vou me motivar. A motivação, ela vem de dentro, ela não vem do salário, ela vem daquilo que você tem como meta de vida, né? Então a gente traz isso também para que as pessoas se sintam mais animadas, saibam se comunicar e tenham o brilho no olho e o sorriso no rosto. E me diz uma coisa, as pessoas elas abraçam mesmo a ideia ou elas ficam sem graça, elas ficam tímidas ou alguém fica parado? Como é que é? Como é que é? Olha, no Labor Clown, por exemplo, não tem como ficar parado, todo mundo participa. Todas as pessoas, até os mais tímidos, você vê saindo ali da sua timidez, fazendo os exercícios, brincando, porque a gente tem a gente tem um bordão que é o ridículo é nosso melhor amigo. Então, quando a gente coloca isso, que todo mundo pode ser ridículo, todo mundo entra nessa brincadeira. Então, tem os que são mais resistentes, mas acabam cedendo, porque está vendo todo mundo fazer e tal, e aí acaba acompanhando. E isso torna o dia mais feliz, né? Não é só uma coisa de que rir é o melhor remédio, não, é comprovado cientificamente de que a pessoa vai ter um dia melhor se ela começar dessa forma, né? Então, É verdade. eu diria que 99,9% das pessoas aderem numa boa a essas Agora, propostas. me diz uma coisa, como é que as empresas chegam para vocês desenharem porque eu acredito que tudo bem, por mais que vocês tenham produtos prontos, eles acabam sendo adaptados, né, à realidade daquela empresa, Isso. né? Como é que as empresas chegam para pedir isso para vocês? Em geral, acham a gente pela internet ou veem alguma ação, de repente, pelo Instagram, acompanham a gente e aí chamam para uma conversa. E aí é que o palhaço precisa saber dividir o que é negócio e o que é palhaçaria. Então, eu jamais faria uma reunião séria como essa, né, para decidir produtos vestido de palhaço. Então, eu chego vestido de Clerson, explico quais são os produtos, ouço também quais são as necessidades e a partir disso eu vou fazendo essa criação. Recentemente a gente fez, numa empresa muito grande, a invasão de uma reunião. Tinham mais de 50 pessoas na reunião online e eles precisavam dar um tom um pouco mais leve porque a reunião ia ser pesada. Então, de repente, eles falaram, não, acho que alguém invadiu aqui nossa reunião e abre a câmera, tá lá o palhaço fazendo um monte de brincadeiras, um monte de exercícios, mas trazendo o mote dessa reunião, porque por isso que a gente tem que ouvir bem o que está acontecendo. Eu trouxe qual era o tópico daquela reunião, eu trouxe isso de uma forma bem leve e eu falei, olha, agora eu quero que vocês tenham uma reunião bacana, porque hoje é importante por causa disso, expliquei qual era a importância daquela reunião e logo depois que essa reunião acabou, eles me deram feedback de que foi uma das melhores reuniões que eles tiveram nos últimos anos. Que legal! Né? Porque foi diferente, não começou com aquele peso de ter que apresentar números, enfim, porque o palhaço precisa saber fazer esse tipo de coisa, né? E é isso que nós sabemos fazer de melhor dentro do Som Alegria. E me diz uma coisa, e as pessoas ficaram espantadas quando viu que tinha um palhaço na reunião? Como é que foi a reação do pessoal? Quando eu entrei, tinha muita câmera fechada, né? Quando eu entrei, eu falei, eu quero ver vocês, eu tô vendo tanta gente bonita aqui, eu quero ver todo mundo de bonito. Quase que 100% abriu a câmera. Né? Isso é muito bacana, porque numa reunião como essa, você pode fechar a câmera, o microfone, e você fica ali na sua. Mas ali não, todo mundo, eu via as câmeras abrindo, parecia um programa de televisão, assim, ó. Olha que legal! É bem bacana, porque você sabendo fazer esse tipo de trabalho, Regina, as pessoas se encantam e elas acabam entrando naquilo que é para acontecer, que é para todo mundo ficar alegre, todo mundo ficar feliz, mas sabendo que tem é importante. Eu não entrei de qualquer jeito nessa reunião, tinha alguém da chefia que sabia, né? Eu sabia qual era o assunto da reunião, olha que importante, né? E fiz a reunião ter aquele tom todo de palhaçaria, com exercícios malucos, mas
com aquilo que eles iam conversar naquele dia. Então, é sucesso garantido, né? Você fazer alguma coisa assim tão direcionada. Tá, agora me diz uma coisa, vamos falar do Labor Clown, que é a ginástica que você já falou, ginástica laboral? Faço até com você aqui, se você quiser. Tá, pode ser, vamos lá. Mas espera aí, eu quero saber o seguinte, como é que vocês criaram isso, né? Porque, porque tem um porquê de fazer os movimentos assim, assim, assado, né, e tal, né? Como é que foi o processo de criação dessa ginástica laboral? Nós trabalhávamos com a área de saúde e bem-estar de uma empresa e eu ouvi um dia a pessoa que coordenava dizendo assim que muitos não aderiam à ginástica laboral por acharem aquilo muito chato, né? Não que seja chato, é que às vezes a pessoa tem uma demanda para entregar e aí tem que parar para fazer a ginástica. Algumas pessoas acharam chato. Nós, palhaços, fazemos muitos exercícios para a voz, para o corpo, para as mãos, porque a gente usa muito o corpo para fazer o nosso trabalho. Sim. E aí eu falei assim, cara, tem tanto exercício legal de palhaçaria que poderia andar junto com a ginástica laboral. E eu falei um dia para ela assim, ó, vamos fazer uma ginástica labor clown só para a gente ver o que acontece. E todo mundo participou. E aí ela falou, eu quero esse produto agora, me manda um orçamento que eu já quero comprar isso. E foi muito automático. A gente teve Labor Cloud durante 3 anos, né, com essa empresa. Então nasce da gente ver a necessidade, o que está acontecendo, né? E eu já levei isso para empresas gigantescas que as pessoas dali 5 minutos já estão fazendo, porque são só 15 minutos. Então 15 minutos. eu falo isso, eu falo, você só tem 15 minutos para fazer. Com 5 minutos ela já está doidinha fazendo tudo com a gente. Poxa vida! E agora, me diz uma coisa, como é que vocês medem o impacto das visitas e atividades do Sou Alegria nas empresas? No caso, nas empresas. Como é que é medido? A gente já fazia isso, Regina, nas visitas hospitalares. A gente sempre entregou relatórios e sempre entregou BI, que é o Business Intelligence, a gente entrega em todos os nossos trabalhos. Então, a gente já fazia essa mensuração. Quantos pacientes eu visitei? Quantos acompanhantes eu visitei? Quantos profissionais da saúde foram abordados? Né? Que horas que eu entrei? Que horas que eu saí? A gente faz a mesma coisa na empresa. Né? A gente, como se fosse uma pesquisa, né? Conversando com os colaboradores e principalmente com os gestores, para saber, para medir como que foi esse impacto. Então, sempre tem uma pesquisa depois de cada ação do Sou Alegria para que a gente possa mensurar como que está indo esse trabalho. Então, e a gente entrega também todos esses resultados que eu te falei para cada empresa, para cada trabalho, para cada hospital. Perfeito, perfeito. É um outro nível, né? Porque todo mundo fala assim, a palhaçaria é muito legal, que bacana, todo mundo riu. Não, a gente prova que mais pessoas estavam felizes, tanto que no nosso relatório a gente tem um número de pessoas mais felizes impactadas pelo Sou Alegria. E é um relatório sério, mas quando você pega ele, você fala, cara, é isso mesmo que vocês fizeram? Por isso que eu sei quantas pessoas nós visitamos por ano, né, por exemplo. Que bacana isso. Mas vamos fazer mais um intervalo, porque eu quero que você conte cases, entendeu? De pessoas que foram beneficiadas por esse trabalho. Você tem histórias para contar dessas pessoas. Tá? Que eu sei que você tem, né, Clérison? Tem bastante, viu? Vamos lá, vamos reservar o próximo bloco para falar isso. Gente, conta aí que tem histórias muito interessantes, viu? Só um minutinho que a gente volta já já. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava.
Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites, sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. E eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Mas nós, nos bastidores, estávamos fazendo Labor Clown e tinha o relincho, né? Relincho, é isso? Isso! Isso que eu estava fazendo. Relincho! Relinchar faz bem. Relinchar, então, estávamos relinchando, né? Então, a gente o doutor Miojo estava me ensinando um monte de coisas aqui. Tá bom? Mas vamos lá, doutor Miojo, Clerson Pacheco. Quero que você conte histórias de colaboradores que foram profundamente impactados pelas atividades do Sou Alegria. Conte Legal, legal. Olha, tem uma história que é muito fantástica. Nós trabalhávamos numa empresa em que uma das pessoas que cuidava da comunicação tinha medo de palhaço. Isso chama-se courofobia. É uma fobia de palhaço mesmo, como quem tem medo de altura, medo de cobra. E ela trazia isso da infância, não sabia muito bem quando tinha começado, mas a gente não podia aparecer para ela vestido de palhaço. Então, sempre que tinha alguma ação, avisava: olha, essa pessoa vai estar na sala, cuidado ao abordar, porque ela pode ficar com medo. Ela chorava? Ela chorava? Ela ficava suando muito e ficava extremamente assustada. Isso é normal, a gente sabe, é normal no sentido de, a gente sabe que isso pode acontecer. Sim. Então a gente estuda a courofobia justamente para quando encontrar uma pessoa dessa, não tentar fazer gracinha, é sair de perto mesmo. Tem palhaço que não faz isso, mas a gente costuma estudar bastante esse assunto a fundo para que essa pessoa não seja impactada mais ainda de forma negativa, né? Então ela tinha que fazer a comunicação das nossas ações. Então, cada vez que ela pegava uma foto da gente, ela passava mal e ela começou a passar isso para o esposo dela, que também trabalhava na empresa, para que ele olhasse as fotos e ela fizesse os comentários da comunicação. E com o tempo, como a gente tem muito carinho com relação a isso, um respeito muito grande, aos poucos a gente foi conversando, eu sempre de cara limpa, e fui trazendo ela para o mundo do Sou Alegria, para ela entender um pouco daquilo que a gente fazia mais a fundo, né? E com o tempo ela começou a querer se desafiar, e um dia ela falou assim: eu quero ver vocês de perto. E aí, com muito cuidado, com muito tato, nós aparecemos para ela, eu e mais 2 palhaços, e aos poucos ela foi perdendo esse medo. Depois ela saiu da empresa e ela, como desafio, ela falou: eu quero trabalhar com vocês. E aí depois ela começou a criar vídeos, ela começou a estar mais próximo da gente e ela acabou curando a courofobia. E depois, um dia aleatório, uma tia dela explicou por que é que ela tinha courofobia, que foi na infância mesmo que isso tinha começado. Então, a gente impactou positivamente a vida dela. Que bacana, muito bom, muito bom. Mais histórias.
Eu tenho uma história, essa é incrível. Nós visitamos uma moça num hospital e depois a família dela me chamou para ir na casa dela porque precisavam contar uma coisa que era muito importante. Eu achei que até que era uma reclamação, né? E eu fui na casa deles e quando chego lá, eles me mostram a história de um filho que faleceu durante um acidente. A família toda estava junto, era o pai, a mãe, duas meninas e esse menino. Eles sofreram um acidente, o menino veio a falecer, tinha 5 anos. E aí me contaram essa história, mas eu não entendi, porque a gente visitou, foi a irmã dele, né, que estava passando por um problema, e eles começaram a mostrar fotos e mais fotos e me envolveram ali na família. E aí eu tomando um café com eles e vendo aquele monte de fotos, de repente, a mãe, hoje com 80 anos, ela fez 80 anos recentemente, ela falou assim: todas as coisas do meu filho eu doei, roupa, sapato, tudo que era dele, mas uma coisa eu mantive comigo esses anos todos, e quando eu vi vocês no hospital, eu sabia que esse objeto tinha ganhado um novo lar. E aí ela me deu esse palhacinho que Olha, ficava no berço da criança e era a última recordação do filho, né? E legal. ela pegou e falou: agora fica com Sou Alegria, eu quero que seja de vocês, porque o Heitorzinho ganhou um novo lar. Olha só. E de Quantos todas as anos tem histórias que a isso? gente, Quantos né? anos tem esse palhacinho? Ele tem mais de 50 anos. Oh, Essa história aconteceu, esse acidente nos anos 70, né? aham. E ficou guardado esses anos todos. Eu coloquei num plástico, lógico, para preservá-lo. E esse palhaço ficou mais de 50 anos numa caixa e aí ganhou um novo lar com o Sou Alegria. E foi uma honra para a gente, porque assim, a gente provou para nós mesmos que tínhamos feito um bom trabalho, né? E que o palhaço ele pode realmente tocar a alma das pessoas, que é essa a intenção Com do Sou Alegria. certeza, com certeza. E me diz uma coisa, tem algum projeto ou um sonho específico que vocês ainda queiram realizar, que o Sou Alegria, com Sua Alegria? Nós realizamos parte desse sonho na pandemia, quando a gente visitou a Alzheimer Portugal. Então, a Oh, gente passou 2 anos fazendo visitas na Ilha da Madeira de forma online, e esse ano a gente retomou esse sonho para que ele seja realizado de forma presencial, a gente quer ampliar os nossos trabalhos mundo afora. A gente acha que só ficar no Brasil está sendo pouco, a gente quer mais pessoas que impactadas. bacana isso aí, hein? Muito legal, muito bom mesmo, viu? Mas então vamos lá. Como é que as pessoas podem, interessadas em vocês, podem se envolver, podem apoiar o Sou Alegria, por exemplo? Quais são as formas de contato? Ó, o nosso Instagram que está bombando é Sou_Alegria. Tá? Também pelo nosso site, que é feito por um dos nossos patrocinadores, que é um site incrível, que tem todas as informações do Soul, muita foto legal, muita cor. As pessoas podem entrar em contato através do site ou talvez pelo WhatsApp, que acho que é o mais fácil, né? Que é o 11 São Paulo 986589800. Acho que está até aparecendo aqui, hein, Regina? Eu acho que está aparecendo É aqui. sim, é É, sim, é sim, é sim, é sim, é sim. e eu acho que o WhatsApp talvez seja a forma mais fácil de falar com a gente, para as empresas não só apoiarem o Sou Alegria, a gente não quer só, a gente sempre fala isso, não queremos só dinheiro, a gente quer fazer trabalhos que as pessoas sejam impactadas e que a gente possa manter o nosso trabalho ativo com dessa forma, né, com essas empresas. Então, empresas de todos os ramos, viu, Regina? Pode ser de TI, pode ser do agronegócio, pode ser uma empresa, enfim, financeira, qualquer empresa pode Qualquer ter parte do país também. parte do país, do mundo, pode apoiar o Sou Alegria contratando os nossos produtos, né? E levando essa alegria da alma para que os colaboradores possam fazer os trabalhos cada vez mais com a alma, fazendo o trabalho que gostam de fazer. Muito bom, muito bom. Clerson, muito obrigada, viu, por você estar aqui para contar, né, mais um episódio do Sou Mas, Alegria, porque, né, porque a gente já falou de várias coisas e hoje a gente está falando sobre o trabalho do Sou Alegria com empresas. Eu agradeço muito, muito sucesso para vocês, porque vocês merecem, porque o trabalho de vocês é incrível. Poxa vida, um trabalho para deixar as pessoas felizes, né? não é? Se sentirem bem, né?
Tem que valorizar mesmo, gente. Tem que valorizar. Obrigada, viu, Clérison? Obrigado, eu que te agradeço muito, agradeço a todo mundo que estava aqui com a gente, né, acompanhando essa entrevista, e obrigado a você, especialmente, por sempre confiar no nosso trabalho e por acompanhar a gente esses anos todos. Com certeza, com certeza. Mas eu vou fazer uns recadinhos aí para o pessoal. Pessoal, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Clérison!